Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o professor Adriano e nós estamos aqui na matemática aplicada ao técnico em enfermagem. Nessa videoaula de hoje nós iremos falar sobre transformação de soros. Isso é no que diz respeito à matemática, aos cálculos matemáticos, ok? Então, pegue o seu material de anotação, faça as suas anotações. Se você ficar com dúvida aí em algum ponto, você anota a sua dúvida. Coloque aqui nos comentários a sua dúvida ou então pergunte aí no grupo, tá bom? Transformação de soros. Garantia de segurança do paciente durante a administração intravenosa e a necessidade de ajustar a concentrações para atender prescrições médicas específicas mostram a importância do presente estudo. Então, por que estudar a transformação de soros numa matéria como matemática é importante? Porque quando você entende os cálculos envolvidos nisso, são cálculos super simples, tá? Não é nada muito complexo, não é nada que a gente ainda não estudou, é tudo que a gente já estudou, que a gente já passou. Quando você entende isso muito bem e aplica isso da maneira correta, você está garantindo a segurança do paciente, tá? Que é algo extremamente importante, que é garantir a segurança do paciente, é garantir o bem-estar do paciente, é garantir uma boa recuperação do paciente. Então você vai estar ajudando o paciente no seu processo de restabelecimento da sua saúde, e você também vai estar, né, dessa forma, tendo como ajustar as concentrações necessárias para atender as prescrições médicas específicas para aquele tipo de medicamento que você vai usar. Então, isso mostra como estudar esse assunto é importante. Expressa em porcentagem, indique a quantidade dissoluta em CmL de solução. Uma solução de cloreto de sódio a 0,9%, por exemplo, contém 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de solução. Muito bem, então o que essa informação está nos passando? Essa informação está nos passando que quando ela é expressa em porcentagem, as informações que nós temos, nós vamos já ver isso em alguns exemplos, essa porcentagem ela nos dá uma informação. Qual é a informação que ela nos dá? Por exemplo, aqui nós temos o exemplo do cloreto de sódio, a 0,9%. O que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que esse cloreto de sódio tem 0,9 gramas a cada 100 ml. 0,9 gramas de cloreto de sódio a cada 100 ml. Essa é a informação que nós temos. Então isso aí é a concentração, tá? É a concentração dessa solução específica, tá? Cada solução ela pode ter ali a sua concentração e nós precisamos estar atento a isso. Nós devemos ver nos rótulos, devemos ver na bula, devemos ver nas informações do medicamento. Então nós vamos agora passar para três exemplos que nós vamos aqui estar resolvendo e vamos mostrar como é simples de resolver, tá? Nosso primeiro exemplo diz assim: como preparar 250 ml de uma solução de glicose a 5%. Primeiro, vamos ver as informações que nós temos. Nós precisamos preparar 250 ml de glicose a 5%. Como é que nós vamos preparar isso? Primeiro, nós devemos pegar a informação que nós já temos, que nós já sabemos. Qual é a informação que nós já temos? Que o total tem que ser 250. Tem que ser 250 ml dessa solução. Ok, essa informação nós temos. O volume total da solução de glicose a 5% tem que ser 250 ml. A metade de meio litro, né? Então, esses 5% é a informação que nós vimos anteriormente, que é o seguinte: é 5 gramas de uma solução de glicose a
cada 100 ml. Então eu tenho 5 gramas, a cada 100 ml. 5 gramas a cada 100 ml. É isso que essa informação 5% quer me passar. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho 5 gramas a cada 100 ml e eu tenho 250 ml. Então o que eu estou procurando é quantos gramas são necessários para eu preparar essa solução de 250 ml. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que achar os gramas, né? Então eu vou usar uma regra de 3. Eu vou colocar 5 gramas sobre 100 ml, que é os 5%, e eu vou colocar igual a X grama sobre 250 ml. Você pode me perguntar, professor, por que o X grama está em cima? O X grama está em cima porque antes da igualdade, o 5 grama está em cima. Então, grama com grama, ml com ml. Claro que na hora que nós fazermos as multiplicações cruzadas, ok? Nós iremos fazer ml com grama e grama com ml. Mas aí tudo bem. Mas aqui nesse momento nós temos nós utilizarmos uma regra de 3, simples e direta. Porque nós não vamos inverter nada. Porque se nós aumentarmos, repara que aqui nós temos 5 gramas para 100 ml. Se nós aumentarmos a quantidade de ml, vai aumentar também a quantidade de gramas que eu terei que usar para preparar essa solução de glicose. Então, fazendo as multiplicações cruzadas, eu sei que o X ele vai ficar antes da igualdade, né? Então, eu vou fazer 100 ml vezes X grama igual 250 ml vezes 5 gramas. Você pode alterar aí no que diz respeito, pode ser 5 vezes 250 ou 250 vezes 5. A ordem dos produtos, né, não vai alterar, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, não vai alterar o resultado. Então, fazendo essa multiplicação, 100 vezes x dá 100x e 250 vezes 5 dá 1250. Então, nós isolando o x, vai ficar x igual 1250, que já está depois da igualdade. Agora, esse 100 que está multiplicando x, ele vai passar para depois da igualdade dividindo x. Agora, aqui é o seguinte. Aqui nós temos 1250 dividido por 100. Como nós temos um zero em cima e nós temos 2 zeros embaixo, nós vamos cortar esse zero que está em cima e vamos cortar um zero que está embaixo. Então, a conta ficará 125 dividido por 10. E quando nós fazemos essa conta, nós vamos encontrar que x é, na verdade, 12,5 gramas. Então, você precisa de 12 gramas e meia de glicose para preparar 250 ml de solução a 5%. Ok? Você precisa de 12,5 gramas de glicose para preparar 250 ml de solução a 5%. Viu com a importância do cálculo, a importância que é fazer os passos corretamente? Você não pode colocar 8 gramas, você não pode colocar 10 gramas, você não pode colocar 20 gramas, tem que ser 12,5 gramas. A segunda diz assim: você tem uma solução de cloreto de potássio a 10% e deseja preparar 100 ml de uma solução a 2%. Quantos ml da solução original você precisa diluir? Olha, a própria questão já está nos falando de diluição. Então, nós vamos usar aqui a fórmula de diluição. Agora, nós precisamos achar a concentração inicial, a concentração final, o volume inicial da solução e o volume final da solução. Nós vamos tentar encontrar essas informações nessa questão. A informação que nós não conseguimos encontrar é ela que nós vamos procurar. Ok. Primeira questão que nós vamos procurar, a concentração inicial. Vamos ler a questão novamente. Você tem uma solução de cloreto de potássio a 10%.
Então você tem uma solução de cloreto de potássio que está concentrada a 10%. E você tem que preparar uma quantidade de 100 ml dessa solução a 2%. Então a concentração inicial da solução de cloreto de potássio que eu tenho é 10%. Então a concentração inicial é 10%. Ok. Qual é a concentração final? A gente está com uma concentração de 10%. E dessa concentração de 10%, a gente quer fazer 100 ml de uma concentração a 2%. Então, lógico que a concentração final é 2, ok? Então, nós já temos a concentração inicial, que é o C1, que é igual a 10. A concentração final, que é o C2, que é igual a 2. Tá? Agora, nós vamos achar o volume. Qual é o volume inicial da solução? Vamos ler a questão. Você tem uma solução de cloreto de potássio, aqui não nos dá informação de volume nenhum, a 10%. Ele não me diz quanto eu tenho de ml, né? Qual é o volume que eu tenho dessa solução. Só me diz que eu tenho uma solução. E você deseja preparar 100 ml. Olha, o volume final tem que ser 100 ml a 2%. Então aqui, esse 100 ml é o volume final, tá? É o volume final. Olha só a última parte da pergunta, né? Quantos ml da solução original? O que é a solução original? É o volume inicial. Então, o que nós estamos procurando aqui é o volume inicial. Então, colocando tudo na fórmula, eu vou ter 10 vezes x é igual a 2 vezes 100. 10 vezes x é igual a 2 vezes 100. 10 vezes x é 10x. 2 vezes 100... Ora, se eu tenho duas notas de 100 reais, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 200 reais. Então, 2 vezes 100 é 200. Então, eu vou isolar o x, tá? Eu vou colocar x igual. Vou repetir quem está do outro lado, que nesse caso é o 200. Então, x igual a 200, dividido pelo 10 que está multiplicando aqui o x, tá? O 10 que está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual a 200 dividido por 10. Agora, perceba que embaixo, aqui no denominador, nós temos 10, que tem um zero. E em cima, no numerador, nós temos 200, que tem dois zeros. Então, eu vou cortar esse zero de baixo e eu vou cortar somente um zero de cima. E nesse caso, eu vou ter 20 dividido por 1. Então, quanto é 20 dividido para 1? 20 dividido para 1 é 20. Então, nesse caso, a nossa resposta é 20 ml. Então, você precisa de 20 ml da solução original a 10%, que deve ser diluída com água destilada até um volume final de 100 ml para você obter uma solução a 2%. Então, você precisa de 20 ml dessa solução de cloreto de potássio a 10%, e aí você completa com água destilada até dar 100%, dar 100 ml, e aí você vai ter 100 ml de uma solução de cloreto de potássio a 2%. Ok? É muito simples, é fácil. A maior dificuldade aqui é você conseguir interpretar a questão. Tá? Interpretar a questão. Mas se você conseguir interpretar as informações, você conseguirá fazer. Ah, professor, mas isso aqui nós estamos falando só em questões aqui. Ok, mas isso aqui é retirado de questões que vocês podem enfrentar no dia a dia da prática de vocês, tá bom? Então, vocês têm que interpretar informações, porque vocês terão que lidar com informações de medicamento, com o tempo de validade de medicamento, com o tempo em que esse medicamento vai passar a fazer efeito no corpo do paciente. Vocês terão que lidar com interpretação de informações da bula. Então, minha dica para vocês, estudem interpretação de textos, interpretação de informações, porque isso aqui não é somente para vocês resolver problemas matemáticos, é para vocês resolverem problemas do dia a dia de vocês, vestibular que vocês possam fazer mais na frente, concurso que vocês vão fazer mais na frente, tá bom? Então, aprendam e se dediquem a essa arte de interpretar textos corretamente.
A nossa terceira questão diz assim: você precisa preparar 1 litro de soro fisiológico a 0,9%. Quantos gramas de cloreto de sódio são necessários? Olha, ele já está nos dando que nós vamos precisar preparar 1 litro. Então nós temos que transformar esse 1 litro para ml. Para ml, ok? Por que nós devemos transformar esse litro para ml? Porque a segunda informação que nós temos, 0,9%, é a mesma coisa de 0,9 gramas por 100 ml. Ok? 0,9 gramas por ml. Então, o que nós iremos fazer aqui? Algumas pessoas já conseguem fazer esse cálculo aqui direto. É só você fazer 0,9 e multiplicar aí, né, pelo 1000. Mas não é dessa forma que nós vamos fazer. Ok? Nós vamos fazer aqui da seguinte forma. Nós vamos usar a regra de 3. Então, você vai pegar essa informação que você tem de 0,9% e vai transformar naquilo que essa informação nos passa. Que eu tenho 0,9 gramas. Então, muito bem. Então, 0,9 gramas por 100 ml é igual a x grama por 1000 ml. Então, nós vamos fazer a multiplicação cruzada, como nós fizemos no primeiro exemplo. E nós teremos x vezes 100, ou 100 vezes x, é igual a 0,9 vezes 1000. Quando nós fazemos isso, nós vamos ter aqui o seguinte. 0,9 vezes 1000 é 900. E 100 vezes x é 100x. Então, eu tenho 100x igual a 900. Eu vou isolar o x, vou repetir o 900 que está do outro lado e vou passar esse 100 que está multiplicando o x dividindo. Então, vai ficar 900 dividido por 100. E como eu tenho 2 zeros embaixo e 2 zeros em cima, eu vou cortar os 2 zeros que estão embaixo e os 2 zeros que estão em cima, porque a quantidade de zero é igual. Então, nesse caso, eu vou ter 9 dividido por 1. E quanto é 9 dividido por 1? 9 dividido por 1 é 9. Então, aqui eu tenho 9 gramas. Eu quero só corrigir uma informação que eu dei ainda há pouco. Eu digo que algumas pessoas fazem 0,9 dividido por 1000, mas não é essa informação. Ok? Não é essa informação, não. Na verdade, é 0,9 vezes 10. Porque de 100 em 100 ml eu tenho 10. Porque, ó, 100 ml, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Tenho 10, né? 10. Então, se em 100 ml eu tenho 0,9, eu vou fazer 0,9 vezes 10. Então, 0,9 vezes 10 dá 9. Ok? Então, algumas pessoas já fazem assim direto, mas eu ensino aqui a regra de 3 porque vai ser algo mais simples de você fazer, que você já está acostumado a fazer e vai dar certo. Então, nesse caso, para você preparar 1 litro de soro a 0,9%, você precisa de 9 gramas de cloreto de sódio, ok? Então, eu aguardo você na próxima aula e qualquer dúvida você já sabe. Comenta aqui embaixo que nós vamos estar aí ajudando você.